Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. Estamos chegando já na reta final dessa série que começamos passando pelos livros bíblicos, estudando alguns detalhes dos livros que podem nos ajudar a interpretar melhor quando nós estamos lendo, ok? Hoje nós vamos terminar as epístolas gerais, as cartas gerais, e aí fica faltando só mais um vídeo sobre Apocalipse, tá bom? E para começar, então, hoje a gente vai estudar o livro de Judas, mas antes eu gostaria só de esclarecer alguns detalhes sobre a tarefa que eu passei do livro de a carta de 1 João, tá? Eu passei uma tarefa e eu gostaria só de dar alguma informação a respeito, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu peço que o Senhor dirija esse tempo e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Quando eu falei sobre as cartas de João, eu falei que na primeira carta, quando a gente faz uma leitura do livro, a gente vai perceber que aparece muito a palavra se. E nós estamos acostumados na língua portuguesa a observar a palavra se sempre com a ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade, de condição. Mas no grego existem duas palavras para essa conjunção se. E no caso do grego, então, em algumas situações, a gente tem o se confirmando alguma coisa. E em outras situações a gente tem o se colocando dúvida, possibilidade, hipótese. Então é interessante a gente entender isso para que a gente possa interpretar melhor esses textos. Para você ter uma ideia, no livro de 1 João aparecem 21 vezes a palavra se. No caso ali, então, vai haver uma diferença também assim, porque às vezes na versão em português apareceu a palavra, mas na versão do grego não tem. Então depende um pouco das versões, das traduções, a quantidade de ocorrências também, tá certo? Mas só para você entender, se você se baseou numa versão atualizada, então da imprensa atualizada, então você vai ter ali, por exemplo, 3 vezes aparece o se. No capítulo 3, verso 2, aparece 2 vezes a palavra se, e no capítulo 3 também, o verso 5 aparece. Mas naquele caso ali, então todas as vezes aqui, o se ele é só parte do verbo que tem aquela voz reflexiva. Ele diz: não se manifestou o que havemos de ser, é quando ele se manifestar, e ele se manifestou. É só essa ideia da voz reflexiva que o verbo, a ação, volta para o verbo, para o sujeito. Tá? Então, esses 3 se aqui, eles não estão dentro dessa condição que nós mencionamos. Aí, nós só temos 2 vezes a palavra se aparecendo com a ideia afirmativa, de fato. A gente tem no capítulo 2, verso 19, que diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Aqui é uma afirmação. Se tivessem sido, se eles realmente fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Aqui é uma condição de fato. A outra ocorrência está no capítulo 4, verso 11, que diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse se também é fato. Aqui não é dúvida. Não existe dúvida que Deus nos amou tanto. Não existe dúvida. Aqui, o que ele está dizendo é: sendo que Deus nos amou de tal maneira, nós devemos do mesmo jeito amar os outros. Esse se é de fato. Então,
É isso que a gente precisa entender. E nas outras, todas as ocorrências que a gente tem, o se é uma condição de dúvida. Aí você vê, já no capítulo 1, você tem, por exemplo, no 1:6, você tem: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui você tem a condição. Se a gente diz que mantém comunhão, então a gente não pode andar nas trevas. Então tem alguma coisa errada aí. No 7 ele diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então aqui mais uma vez ele coloca a dúvida para a gente perceber. Se eu digo que ando na luz, então eu tenho que viver em comunhão. Se o 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então todos os outros se que aparecem, eles são condição de dúvida. E essas ocorrências todas, elas servem para nos ajudar a refletir sobre a nossa fé. Se ela realmente é autêntica ou não. Então o autor, ele usou essa quantidade excessiva de si, justamente para nos ajudar a entender como é que anda realmente a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. Agora, como é que a gente sabe se o se é de fato ou de dúvida? Para isso, a gente precisaria ter o conhecimento da língua grega, a gente teria que pelo menos saber ler ali no texto grego, porque quando o se ele é de fato, ele vai ser ei no grego. Quando o se é de dúvida, ele vai ser ean. Então você pode até fazer um testezinho, você pode pesquisar na Bíblia grega, você chega lá no texto, e aí você olha lá se aparece a palavrinha ei ou ean. E aí seria a maneira. Mas é muito interessante que mesmo que você não tenha esse acesso, mas que você saiba que às vezes o se no grego não é uma condição de dúvida. Eu vou só fechar esse assunto com mais um exemplo. Lá em Filipenses, quando o texto diz 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é justo, puro, verdadeiro, amável, de boa fama. Aí ele vai falando sobre isso, ele diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ali, o texto não está colocando em dúvida se existe virtude naquilo. Ele não está colocando dúvida, ele está dizendo: sendo que há virtude nessas coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é isso que está dizendo. E um outro detalhe que eu lembrei agora muito importante: quando Jesus é tentado pelo diabo, lá no deserto, todas as vezes que o diabo se refere a Jesus, ele usa o se de fato. Então, o diabo ele não tinha dúvidas a respeito da divindade de Jesus. Naquelas ocorrências ele diz: se tu és o Filho de Deus, né, lança-te, transforma esses pães em pedras, se tu és. Mas ele não está colocando em dúvida, ele está dizendo assim: sendo que tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Então, justamente porque ele sabia, o próprio diabo, ele afirma a divindade do Senhor Jesus. Então, é interessante você conhecer isso. E para terminar hoje, a gente vai para Judas, né, que é o último livro. Ele que foi um irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu para os crentes em geral e fez uma advertência também contra os falsos mestres. A mensagem de Judas ele fala do terrível castigo que está reservado para os que ensinam falsidades acerca de Jesus, adverte os crentes a defenderem os verdadeiros ensinamentos e a ajudarem os que estão confusos, e ele também fala sobre a importância de confiarmos em Jesus, que vai cuidar de cada um de nós. E então aqui você tem o tema de Judas, né? Cuidado com o falso ensino. A palavra-chave é conteúdo, e ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Então, aqui você tem o livro de Judas, mais uma vez chamando a atenção sobre os falsos mestres. E eu queria só lembrar a importância da gente conhecer a palavra de Deus, justamente para a gente poder perceber
quando um ensino ele foge daquilo que a palavra de Deus realmente ensina. E aí, como tarefinha, eu deixo aqui para você o desafio de destacar algum ensinamento de Judas, tá bom? Então, que Deus abençoe você e a gente se encontra no último vídeo dessa série, tá bom? Falando sobre Apocalipse, o livro de Revelação. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.